Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre como treinar o ouvido para a gente começar a chegar naquele objetivo de tirar músicas de ouvido ou de lembrar sonoridades, por exemplo, como que eu decoro as sonoridades de acordes maiores, menores, intervalos, entre outras coisas. Bom, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que você tem que criar, vamos dizer, um uma bagagem musical dentro do seu ouvido, dentro da sua cabeça, de certas coisas que te lembre algo. Por exemplo, toda vez que eu escuto uma sonoridade, por exemplo, esse daqui, ó, esse acorde aqui, um Ré com sétima maior e nona. Automaticamente eu lembro de Wave, do Tom Jobim, sabe? Ou, por exemplo, eu lembro do O Vento, do Aristeu Pires, acho que é o nome do cara. É uma música cristã muito boa também. Mas, entendeu? Eu automaticamente, ou quando eu escuto isso daqui, ó, automaticamente eu lembro de Stella by Starlight, que é um tema de jazz. Toda vez que eu escuto isso daqui, ó. E não importa, não precisa ser necessariamente essa nota. Se eu escutar aqui, ó. Opa, aqui eu toquei a mesma nota, né? Mas eu já lembro que é uma segunda bemol por causa do Stella. Eu lembro dessa sonoridade de segunda bemol. Ou quando eu escuto isso daqui, ó, esse Lá menor, automaticamente eu lembro de Hurt, do Johnny Cash, lembro do Luz dos Olhos, Nando Reis, lembro do Paralamas do Sucesso, Onde Quer Que Eu Vá. Né? Automaticamente eu lembro dessas músicas. E é isso que eu falo para os meus alunos, né? Essa mais de uma década que eu dou aula, eu sempre falo, crie sonoridades na sua cabeça que te associe a alguma coisa que você já escuta no seu cotidiano. Então pega um acorde ou pega um som de uma nota e associe a algo que você conhece já, algo que você já está acostumado a ouvir, que já é meio viciante, por exemplo, o intervalo de oitava. Quando eu escuto essa sonoridade, ó, lembra automaticamente Sweet Child O' Mine? Na minha cabeça lembra. Então é basicamente isso que eu falo para os meus alunos, ou intervalo de segundo. Toda vez que eu escuto isso aqui, ó, automaticamente eu lembro disso, ó, da Paz do Gilberto Gil. Então, isso é o melhor caminho. Você pegar músicas que você já conhece e pegar essas novas sonoridades que você está estudando e associar essas músicas que você já conhece. Encontrar essa sonoridade dentro das músicas que você já conhece. Lógico que vai dar um trabalho, você vai ter que dar uma boa investigar nas músicas que você mais conhece, assim, no ouvido, para encontrar esses intervalos lá dentro. Outra forma é, por exemplo, você pegar uma nota parada, por exemplo, vamos pegar o Mi, e tocar acordes sobre ela, fazendo ela mudar o intervalo dela. Por exemplo, aqui ela está fazendo a função tônica. Toca um Mi maior, né? Mas se ela fosse uma segunda bemol, eu teria que tocar um Mi bemol com sétima em nona bemol, por exemplo. Ó, já muda a sonoridade. Ah, eu preciso estudar a sonoridade dela fazendo a função de terça menor. Posso tocar um Dó sustenido menor com sétima. Função de terça, Dó com sétima maior. Porque assim, principalmente quando eu estou tocando aqui o baixo, eu vou sentir a distância da nota, eu vou sentir a sonoridade que uma terça faz em cima de uma tônica aqui, né, de cima do Dó. Tá, mas eu quero estudar agora a função de quarta. Posso fazer um Ré sus de quarta? Opa, falei errado. Falei Ré sus, né? É um Si sus. Pode ser aqui, ó. Si, sétima, nona. Por exemplo, e quarta, né? Me lembrou até uma música do Jorge Versilo. Vou até procurar depois saber se... É, me lembrou. Vou até... Ó. Vocês viram? Às vezes na aula, me desculpe se eu cantei desafinado, mas na aula, explicando aqui para vocês, eu acabei descobrindo que um acorde de uma música é esse daqui.
Ó, só voltei aqui no vídeo, porque conforme acabou a gravação eu fui dar uma pesquisada para ver se estava certo o acorde do Jorge Vercillo, e tá certo. O nome da música é Praia Nua, ele faz isso daqui, exatamente isso, para cair no acorde de mico, sétima, maior e nona. E isso é interessante para vocês verem que às vezes você nem está tentando tirar uma música, mas ao ouvir aquele acorde te lembra a música. Entra no argumento que eu estava usando, né, no vídeo. O argumento que eu dou para os meus alunos. Sempre que você associar a sonoridade de um acorde a alguma música, vai facilitar seu ouvido, você vai começar a decorar a sonoridade daquele acorde. E para mim, eu nem fiz isso de forma proposital, né? Foi tipo no meio aqui do vídeo, como vocês estão vendo. Eu toquei o acorde e automaticamente eu lembrei de uma música que eu ouvi do Jorge Vercillo outro dia. Nem sei que dia que foi. Na verdade, acho que já faz umas 2 ou 3 semanas que eu ouvi essa música e toquei e automaticamente eu lembrei dela. Então, faz isso que isso dá muito certo. Associa a sonoridade dos acordes a músicas que você já conhece, que é o caminho mais fácil, né? Do que você associar a músicas que você não está tão acostumado a ouvir. Porque de vez em quando vai acontecer isso. De vez em quando você vai ouvir o som de um acorde ou vai estar tocando a música lá no rádio ou no Spotify, né? No caso, hoje ninguém mais ouve rádio. Mas vai estar tocando a música lá no Spotify. Na hora que você ouvir o som do acorde, você vai lembrar que acorde é aquele, ou vai lembrar daquela música que você gosta e você vai lembrar que aí você vai identificar o acorde que está sendo tocado. Beleza? Continua com o vídeo aí. Por isso que os nossos ouvidos têm que estar sempre abertos e atentos, né, para as coisas que a gente está estudando. Mas então, voltando ao assunto da aula, desculpa aí a viagem aqui. Isso daqui seria o som de quarta, em cima de si. Agora fazendo ela se tornar o som de... O próximo intervalo, no caso, seria quarta aumentada, né? Então, si bemol com sétima maior e quarta aumentada. Ó o som dela. Outra música também, né? Eu gosto muito desse intervalo. Não sei se vocês gostaram tanto assim, mas eu uso ele muito. Eu gosto muito da quarta aumentada. É lídio, né? É o modo lídio dos modos gregos. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre modos gregos também em outro vídeo, falando sobre questão de sonoridades também, usando modos gregos. Agora a função de quinta, lá. Função de quinta aumentada. Ó, lá bemol. Lá bemol com sétima maior e quinta aumentada. É bem interessante, né? Poderia fazer também o alterado. O alterado funciona muito bem para você estudar esse intervalo. Porque é muito característico do alterado, né? Esse intervalo. Função de sexta. Pode ser um sol com sétima e décima terceira. Função de sétima. A gente tem que ir pro Fá sustenido aqui, né? Deixa eu fazer outro aqui. Opa, não. Aqui eu ia fazer invertido. Opa. Ah, não, eu não quero fazer invertido. Vou trazer para cá mesmo, ó. Fazendo a função de sétima, né? A sétima tá aqui, então eu vou tocar esse invertido aqui só para a tônica na ponta aí, aqui em cima. Eu não quis tocar aqui no meio, porque se eu tocar aqui no meio, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, foge um pouco da... Eu mudo o baixo, daí foge um pouco da ideia que eu tô querendo passar aqui no vídeo. Que é você comparar o som mais grave com aquele som mais agudo para você entender o intervalo que tá rolando aqui. Sétima maior, pode ser o Fá. Pode ser aqui, não. É mais fácil. E voltamos para a oitava, né? Para a própria nota. Então, nós temos tônica, segunda bemol, segunda, terça menor, terça maior, quarta, quarta aumentada, quinta,
Vamos fazer o alterado. Quinta aumentada, sexta, sétima e sétima maior. Assim você vai descobrindo sonoridades e vai decorando essas sonoridades, e às vezes acontece o que aconteceu aqui no meio do vídeo. Eu escuto um acorde, opa, não foi esse, né? Automaticamente eu lembrei de uma música que eu nunca tirei essa música. Na verdade eu ouvi ela outro dia e agora na hora que eu toquei, automaticamente eu lembrei dessa música. Entendeu? Assim que você vai treinando seu ouvido para começar a tirar música de ouvido. Eu vou trazer outros vídeos no canal mais pra frente, trazendo outros exercícios que a gente pode fazer, mas o primeiro caminho eu acho que é esse. Você associar sonoridades a músicas que você já conhece, a músicas que você está acostumado a ouvir. Depois vai ter outros caminhos que aí eu vou trazer nos próximos vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você quer fazer aula comigo, me manda uma mensagem no WhatsApp, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.